Saudações tricolores verde, branco e grená, eu sou o Beto Serra, esse é o canal Trio Raiz, ou Trio da Arquibancada Raiz, chame como você preferir. Antes de mais nada, já vou pedindo aí para vocês deixarem o like no vídeo, né? Para mostrar para o YouTube que a gente tem um conteúdo bacana e aí para o YouTube indicar para mais pessoas os nossos vídeos, o nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal aí, ajude a gente a crescer. A gente está tentando chegar ainda nos 1000 inscritos. Eu vejo alguns vídeos aí, o pessoal falando, não, vamos chegar no 100 mil. A gente só quer chegar no 1000. E vou falar um pouquinho mesmo, porque aqui tá muito calor. Como vocês perceberam, eu tô suando. Vou falar um pouquinho de Fluminense 2, Colo-Colo do Chile 1. Jogo válido aí pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. Ufa, né? Ufa. O Fluminense, enfim, venceu na Libertadores, voltou a vencer e voltou a jogar relativamente bem. Em alguns momentos do jogo, pelo menos para mim, né? Lembrou aquele Fluminense do ano passado, o Fluminense de 2022. Em outros momentos, foi mal, né? Eu quero primeiro destacar alguns pontos que eu reparei no jogo de ontem. Para começar, o nosso mosaico ficou uma merda. Porque, aí é só uma opinião, a torcida do Fluminense é muito descompromissada com as coisas em geral, né? A gente faz lindos mosaicos, enfim. Mas o de ontem ficou faltando um pedaço, porque a torcida, além de não ter ido em um ótimo número ao Maracanã, e aí cada um tem o direito de fazer o que quiser da vida, obviamente, eu não vou ficar julgando aqui quem não foi, porque não quis, enfim. Mas eu, pelo menos, esperava mais do que 44 mil pessoas. Tira ali os do Colo-Colo, né? Eu esperava mais do que 40 mil tricolores ontem no Maracanã. Tudo bem, é dia de semana, jogo é tarde, a gente sabe, tá? Mas outros times botam mais gente, enfim. A gente podia ter botado também. Só uma opinião também, que não quiser ir, foda-se, não tem problema nenhum. O mosaico na leste, eu achei uma boa ideia, porque a leste geralmente enche mais, porque é mais barato, né? Mas ficou faltando pedaço, o pessoal fica até em cima da hora lá fora. Aí você tem o argumento de que, mas porque lá fora a cerveja é mais barata. Tudo bem, beleza, cara. Só que, cara, é complicado, né? A torcida organiza tudo, e aí conta com os torcedores para fazer a festa, para fazer o negócio bonito. Aí os torcedores não tem muita... Não tem obrigação nenhuma, né? Obviamente, de entrar para levantar mosaico. Não tem obrigação, mas... assim, não se fazem de interessados em participar da festa, em mostrar uma coisa bacana. E aí ficou essa bizarrice que a gente viu ontem. Enfim. Outra coisa que eu queria pontuar, o Colo-Colo, eu não lembro a última vez que eu vi, se é que já teve alguma vez que eu vi, né, pelo menos ali no Maracanã, ali do estádio, algum time de fora, principalmente sul-americano, que a gente disputa muito sul-americana, Libertadores, chegar aqui no Maracanã para enfrentar um time daqui, ou chegar no Brasil para enfrentar um time daqui, e jogar bola. Normalmente o time vem para não perder, para perder de pouco. E ontem eu vi o Colo-Colo chegar aqui para jogar futebol. Foram raros os momentos em que eles fizeram cera. Jogaram o tempo todo tentando agredir o Fluminense. E em certo momento do jogo foram melhores. Então, tá aqui a minha admiração pelo futebol praticado pelo Colo-Colo ontem, que tem um time limitado. Obviamente, o time do Fluminense tem um investimento maior, é um time melhor, mas esse time do Colo-Colo é bem treinado. Eles fizeram algumas trocas de passe interessantes.
é bem treinado, é um time bom. Acredito que, junto com o Fluminense, seja o time que vai classificar. Tem o Cerro também, que tem uma certa tradição, mas acho nesse momento o Colo-Colo um pouco à frente. E eles vieram para jogar bola e assim, para quem gosta de futebol, foi um bom jogo. E foi ótimo o Colo-Colo chegar aqui para jogar bola. Para quem é tricolor, foi uma merda eles chegaram aqui para jogar bola. Apesar de que isso daí, também por isso, a gente conseguiu achar mais espaços, né? Eles não se trancaram, não botaram os 11 lá atrás e ficaram trancados, não. Eles saíram, se expuseram e isso até, de certa forma, ajudou a gente a achar algumas jogadas, enfim. Vamos lá. O Fluminense, nos 20 primeiros minutos, mais ou menos ali, que eu falei que me lembrou em certos momentos o Fluminense de 2023, 2022, foram nesses primeiros minutos, primeira metade do primeiro tempo. Com toques envolventes, saindo bem lá de trás. Falei, cara, o Fluminense tá me lembrando, né? O Fluminense que eu me acostumei a ver. Tô adorando. Tanto que o gol saiu logo no início, porra, aí a gente volta naquela coisa de sempre que a gente tem reclamado muito. Porra, chuta no gol, cara. Teve oportunidade? Chuta no gol. Qual foi a última vez que você viu um ponta driblando pra dentro e chutando no gol? A maioria das vezes faz o quê? Dribla, principalmente o Keno. Dribla, consegue a jogada, traz pra dentro e toca pro lado. O Marquinhos ontem não. O Marquinhos simplesmente chutou e fez um golaço. Logo no início do jogo, não sei se tinha 8, 9 minutos de jogo. E aí a gente fica com aquela coisa na cabeça. Cara, esse é o Fluminense. Porra, esse jogo a gente vai deslanchar. E aí o gol do Colo-Colo sai, o gol de empate sai, numa bola alçada na área, em que faltou gente com estatura, né, para marcar, para tirar a bola, enfim. O que a gente reclamou muito sobre o Martinelli na zaga é que, cara, uma hora ou outra ele vai precisar de zagueiro. E aí ele já tinha o Felipe Melo, que originalmente é volante, tudo bem que ele já tá há tanto tempo de zagueiro que já se acostumou, mas agora bota outro volante. Porra, ele tem zagueiro no banco. Tudo bem, o que eu escutei muito, e até em partes eu concordo, que esse tipo de jogo, quer dizer, o que a gente imaginava, né? A gente não imaginava que o Colo-Colo ia vir pra cima. Pelo que a gente imaginava do jogo, talvez nesse jogo a escalação do Martinelli não fosse de todo ruim, porque a gente ia precisar de saídas velozes lá de trás, com agilidade, enfim. Ok, acabou que se mostrou que a gente precisava de alguém mais seguro. Mas é de se pontuar que o Martinelli fez uma partida excepcional. Tá? O Martinelli, tantas vezes criticado, fez uma partida excelente, exemplar, cometeu uma falha, que foi no segundo gol do Colo-Colo, que acabou sendo anulado, e eu na hora achei que tinha sido falta no Martinelli. Na verdade, até agora, o único replay que eu vi eu não consegui entender direito. Mas o que ele marcou, o VAR chamou lá para marcar o toque de mão do jogador do Colo-Colo e anulou o gol. Foi a única jogada que o Martinelli errou. O resto ele acertou tudo. Então, deu certo. Mas é muito arriscado. Espero que ele não fique fazendo isso sempre. Porque a gente precisa de zagueiro. Acabou que a gente terminou o jogo com 2 zagueiros de ofício. Né? O menino que não entra nunca, o Felipe Andrade, que foi bem, entrou bem. Eu queria ver mais esse menino jogando. E o Antônio Carlos entrou no finalzinho já. Mas no início do segundo tempo a gente tinha 2 volantes na zaga, André e Martinelli. É temerário, cara. É perigoso. Na minha opinião, é perigoso. Né? E então eu tava voltando no gol do Colo-Colo. A gente sem jogador alto na área. O menino lá do Colo-Colo subiu só completamente sozinho. Cabeceou, um tiro de cabeça, para empatar o jogo. Ali o Fluminense meio que se desligou, parece que sentiu o gol dos caras. E aí passou a jogar mal.
Passou a ser o Fluminense dos últimos jogos. E aí a gente ficou impaciente, ficou com raiva, óbvio. Acaba o primeiro tempo, parte da torcida aplaude, parte da torcida vai. E aí, mais uma coisa que eu quero falar, continua essa babaquice na arquibancada de que quem tá aplaudindo não gosta de quem tá vaiando e reclama com quem tá vaiando. Porra, esquece isso, cara. Esquece isso. Deixa o cara que não tá satisfeito vaiar. Puta que pariu, irmão. É a mesma coisa se alguém estiver vaiando, reclamar do cara que tá aplaudindo. Pô, se o cara quer mostrar apoio, mesmo depois de um primeiro tempo muito irregular, o cara tá mostrando apoio, deixa o cara mostrar o apoio dele. Eu não gostei. Não vaiei, mas também não gostei. Acabou o primeiro tempo comigo insatisfeito. Então, se tivesse que vaiar ou aplaudir, eu vaiaria. Porque é um direito legítimo meu, bicho. Deixa eu vaiar, cara. Sabe? Foda-se, tu quer apoiar? Porra, apoia, é legal, cara. Mas eu quero vaiar. No momento, eu quero vaiar, porra. Aí, se o cara que tá sendo vaiado faz uma jogada certa, aí o cara que tá aplaudindo, aí, vai agora aí, porra. Como se fossem dois times diferentes, um torcendo pra dar certo, outro torcendo pra dar errado. É muito chato isso, cara. Muito chato isso. Mas a gente acaba o primeiro tempo satisfeito, né? Porque o Fluminense se desligou, sentiu o gol que levou, e o Colo-Colo, por algumas vezes, esteve perto de fazer o gol. Aí no segundo tempo, ele vem com o Lelê, que já entrou vaiado. E eu não tiro a razão do torcedor, eu não gostei da entrada do Lelê. Tá? Tudo bem, sem o John Kennedy é complicado, mas, cara, o Lelê não tem mostrado porra nenhuma, bicho. Desde o ano passado. Então, já que é pra fazer uma loucura, bota o Cauã Elias, cara. Na minha visão, tá? Claro, teve gente que apoiou a entrada do Lelê pra dar uma força pro moleque, tudo bem. Eu não vai nem aplaudir, nem nada. E no início, cara, eu tava sentindo pena dele, porque a gente via algumas jogadas, cara, quando a fase é ruim, é foda, né? Algumas jogadas de puro azar, que a bola, porra, ele ia dominar, a bola escapava um pouquinho, batia na canela, saía. Isso daí não quer dizer que o cara é ruim. Mas tava dando azar, eu tava com pena. Mas depois ele começou a fazer um monte de merda. Sabe? Até o momento que ele se machuca e a gente fica aliviado por ele sair. Não por ele se machucar, obviamente, mas. E espero, inclusive, que não seja nada tão grave quanto tá parecendo, né? Parece que foi ligamento. Pô, isso é foda. Tomara que não seja tão grave, cara. Mas a gente fica aliviado pelo fato dele sair, não pelo fato dele se machucar. Que aí entrou o Cauã Elias, também não teve tempo de fazer muita coisa, mas. Pô, cara, o Lelê não dá. O Lelê não tem fundamento. A culpa não é dele. A culpa não é dele. Trouxeram um moleque sem base. Tá? A culpa de nada que tá acontecendo com o Lelê é dele. Mas não dá pra ficar insistindo com ele, cara. Porque ele não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Não tem, eu não desgosto do menino, cara. Só que ele já mostrou que não dá, cara. Né? Uma coisa que me chamou a atenção também é que o Fluminense mudou um pouco a maneira de jogar. Se vocês repararem o que a gente falou sobre a semifinal do estadual ou da estreia na Libertadores, cara, o time todo lá atrás, para fazer aquela saída apoiada, é o time todo literalmente. É com o Arias lá atrás, o Cano lá atrás, o Ganso lá atrás, o outro ponta lá atrás, que era o Marquinhos ou o Douglas Costa. No jogo de ontem, esses caras ficaram mais à frente. A gente pedia muito isso. Porra, deixa os atacantes mais à frente, porque senão vai sair a bola, vai chegar até o meio de campo e vai ter que voltar. Porque não tem ninguém para desafogar. Ontem teve. E aí o time funciona melhor. Ontem funcionou, pelo menos em alguns momentos. E a gente volta pro segundo tempo, querendo atacar, querendo agredir, volta até bem. Faz mais um gol, uma outra belíssima jogada do Marquinhos, até parecida com o gol que ele fez, mas em vez dele chutar dessa vez, ele cruzou na cabeça do Cano, que desencantou, voltou a fazer gol. Marquinhos, para mim, foi o melhor jogador em campo. O Martinelli também merece uma lembrança aí, porque jogou muita bola, mas o Marquinhos, porra, fez um gol e deu outro. Em duas jogadaças. Então, para mim, o melhor em campo é ele. Aí o Cano desempata o jogo. Cara, em alguns momentos a gente tinha a impressão de que ia deslanchar, em outros não. Muito porque também a gente não pode tirar os méritos do adversário.
A gente em alguns momentos jogou mal, sim, mas os caras agrediram, os caras chegaram, os caras deram trabalho. Então, eles, eles tiveram uma postura ontem que eu não imaginava ver, porque eu não tenho visto isso de adversários quando vêm jogar aqui, principalmente sul-americanos. Os caras com méritos chegaram, fizeram gol, enfim. Mas o Fluminense às vezes dá um apagão. Né? O Lima muito mal, na minha opinião. Eu ouvi falar muito bem do Ganso, que o Ganso, cara, eu não acho que o Ganso fez essa partida toda. Eu não sei se eu tô esperando mais do que o Ganso pode me dar. Mas ele já me deu. Em 2022 jogou pra caralho. Principalmente em 2022. Então eu sempre espero muita coisa do Ganso. Ele foi mal ontem? Não, mas quase fez a diferença ali num passe ou em outro, mas muito pouco por ser o Ganso, entende? Acho ainda muito pouco por ser o Ganso. O Lima muito mal, o Samuel Xavier mal ainda, né? Tá voltando agora mal. Marcelo me surpreendeu que jogou 90 minutos, quer dizer, até mais, né? Mas também erra algumas coisas bobas. Quase fez um golaço, né? Aquele gol que ele pega de primeira. Se ele faz aquele gol, cara, ia ser foda, mas enfim, mas ainda irrita em algumas coisas, embora seja um cracaço de bola, enfim. O Arias, cara, é o melhor jogador do Fluminense. Não foi o melhor em campo ontem, mas é o melhor jogador do Fluminense, é o mais regular, o mais... Cara, é muito difícil tirar a bola dele, né, cara? Até quando teve aquele lance que o zagueiro deles tentou acertar no tornozelo dele, ele passou, pô, cara. O Arias é sensacional. Quando voltando a fazer gol, enfim. Então o Fluminense, assim, eu daria uma nota 6 pro Fluminense ontem. Mas precisa melhorar. Agora, a postura que a gente teve ontem, a atitude que a gente teve ontem, o modo de jogar que foi um pouco diferente, porra, já me dá uma esperança maior. E lógico, o mais importante de tudo, jogando bem ou jogando mal, 3 pontos. Porque a gente deixou esses 3 pontos escapar. Eu não sei se parece impressão, mas todo ano, nos grupos, tem aquele time que tu se prepara para perder fora e aquele time que tu se prepara para ganhar fora, que é o ganhável fora, né? E ano passado foi o Sporting Cristal, o ganhável fora. Acabou que a gente empatou em casa, né? Ganhou fora, empatou em casa. E esse ano é o Alianza Lima. O ganhável fora, a gente empatou fora. Então, cara, o jogo de ontem, por mais que enfrentasse um time mais qualificado do que o Alianza Lima, tinha que ganhar em casa, porque estava em casa, porque vem de um tropeço. Então, mais importante de tudo, os 3 pontos, tá? Bota muito na conta do Marquinhos. O que mais que eu posso falar aqui? E esse grupo, eu falei isso em outra oportunidade, é mais fácil do que o do ano passado, na minha opinião, mas isso não quer dizer que vai ser fácil, tá? Vamos dizer que seja menos difícil. Fez o seu papel, ganhou em casa, tá legal, mas agora saiba pegar o Cerro. Que pode não ser um time que chegue a botar medo, mas como um Olímpia, por exemplo, pegar um Olímpia fora, eu fico mais receoso do que um Cerro Porteño fora. Mas também não é carne assada, né? Então a gente precisa se cuidar. Talvez se a vitória não vier, não vai rolar aquele sentimento de porra, tropeçamos. Porque eu ainda considero o Cerro Porteño fora de casa um adversário difícil. Embora dê para ganhar. Mas a gente precisa, né? Hoje a gente é líder do nosso grupo por causa dessa vitória, mas o Alianza Lima ainda joga. Joga hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, depois do jogo, um dia depois do jogo do Fluminense. Se o Alianza Lima ganhar, vai mostrar que o Cerro não é tão assim e vai empatar com a gente em pontos. A gente precisa de um bom resultado, pelo menos pontuar contra o Cerro Porteño. Mas a gente conseguiu aliviar com essa vitória, né? Uma não vitória no jogo dessa segunda rodada seria uma catástrofe, na minha opinião, porque já ia somar 2 jogos de 6 sem vitória, e aí é complicado. Mas foi um alívio. O time se mostrou um pouco melhor em alguns momentos, isso dá uma esperança, dá um alento.
mas a gente sabe que precisa melhorar muita coisa. Pelo menos a gente sabe que o Kennedy volta no próximo jogo, junto com o Diogo Barbosa. Renato Augusto eu ainda não sei como é que vai ficar, mas aos poucos a gente vai trazendo jogadores de volta. Isso é muito importante, porque esse ano a gente montou um elenco, na minha opinião, mais forte do que o ano passado. E os caras estão se machucando, estão suspensos, enfim. Mas enfim, uma nota 6 mais ou menos aí pro time no jogo de ontem. Em alguns momentos a gente passou raiva, mas conseguimos, em boas jogadas, principalmente individuais, vencer o bom e bem treinado time do Colo-Colo no Maracanã. O Fluminense volta a campo sábado para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Eu fiz o meu check-in, mas eu não sei ainda se vou conseguir ir, por causa da questão de trabalho. Mas já tá feito, tá garantido lá. Não acredito que a torcida vá comprar esse barulho aí, porque não comprou ontem na Libertadores. Mas enfim. Depois joga na terça-feira contra o Bahia fora. Depois pega o Vasco no Maracanã, no sábado. Acredito que aí sim a torcida vai, né? E no dia 25, enfrenta o Cerro, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos aí da Libertadores. Já é a última rodada do turno dessa fase de grupos. Ou seja, passa rápido, passa mais rápido do que a gente imagina, né? Quando a gente pisca já tá no final da fase de grupos. Então a gente precisa pontuar. Mas, no mais é isso. A gente sabe que vendo lá do estádio não dá para você analisar muita coisa. Dá para reparar uma coisa ou outra, mas é diferente você ver na televisão, com todo cuidado para analisar as coisas, enfim. Mas é isso. O Fluminense é líder. Agora tem aí o Bragantino pela frente, a estreia do Brasileiro. E a gente volta na sexta-feira para fazer o Papo Raiz aí, comigo, com a Luísa Senra e com o Deco Gonçalves, para falar mais sobre esse jogo com o Colo-Colo, para saber aí a visão, a opinião deles, né? A visão deles sobre esse jogo. Falar também do jogo do dia seguinte contra o Red Bull Bragantino. E vence o Fluminense. Ufa, ufa, graças a Deus. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo se vocês gostaram, obviamente. Se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu volto na sexta-feira com os meninos. E, dependendo da minha escala de trabalho, no dia seguinte do jogo contra o Red Bull Bragantino para fazer o pós-jogo, tá bom? Isso aqui é Fluminense pra caralho. O atual campeão da América. Eu ainda posso falar isso. Saudações tricolores, forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.